Olá! Há pessoas que se dizem conseguir prever o futuro. Astrólogos, cartomantes, pessoas que têm poder mediúnico de fazer contatos com espíritos, psicografar mensagens do além, antever os acontecimentos. São muitos os exemplos de pessoas que praticam estas atividades, que dizem ter tais poderes e dos que acreditam nelas. Bom, mesmo que você creia nessas coisas, mesmo que haja pessoas sinceras, apesar das incertezas das previsões, há também pessoas desonestas neste meio. A crença também pode ser introduzida de forma sorrateira e pouco ética em alguns comerciais. Se o remédio do concorrente só tem a metade da quantidade da substância analgésica do remédio apresentado no comercial, isto é mostrado como desvantagem. Por isso, comprem o nosso produto, diz o anunciante. Mas se o remédio concorrente custa a metade do preço, e isso não é informado no comercial, então por que não se tomar 2 comprimidos do concorrente? Diariamente, somos inundados por inúmeras promessas de curas milagrosas, dietas infalíveis para emagrecer, riqueza sem esforço. Basta abrirmos o jornal, ver a televisão, escutar o rádio, vídeos no YouTube ou simplesmente abrir a caixa de correio eletrônico. A maioria desses milagres cotidianos, eles vêm vestidos com uma roupagem científica, linguagem um pouco rebuscada, aparente comprovação experimental e depoimentos de renomados pesquisadores. Como podemos saber o que é verdade neste labirinto de enganação? Tema de hoje: a arte de detectar mentiras. Na ciência, como já dissemos em vídeos anteriores, podemos começar a nossa busca da verdade ou de entendimento das coisas com resultados experimentais, dados, observações, medições, fatos. Inventamos, se possível, um rico conjunto de explicações plausíveis e sistematicamente confrontamos cada explicação com os fatos. Ao longo do seu treinamento, os cientistas eles são equipados com um kit de detecção de mentiras. Este é ativado sempre que novas ideias são apresentadas para consideração. Se as novas ideias sobrevivem aos exames das ferramentas do kit, nós lhe concedemos aceitação calorosa, ainda que experimental. Se possuímos essa tendência, se não desejamos engolir mentiras, mesmo quando confortadoras, há precauções que podem ser tomadas. Existe um método testado pelo consumidor, experimentado e verdadeiro. O que existe no kit? Ferramentas para o pensamento cético. O pensamento cético é um meio de construir e compreender um argumento racional. E o que é especialmente importante, de reconhecer um argumento falacioso e fraudulento. A questão não é se gostamos da conclusão que obtemos a partir de uma cadeia de raciocínio, mas se a conclusão realmente vem do ponto ou da ideia que se partiu para armar o raciocínio, ou seja, se a premissa é verdadeira. Eis algumas ferramentas. Sempre que possível, deve haver confirmação independente dos fatos. Devemos estimular um debate substantivo sobre as evidências, do qual participarão notórios partidários de todos os pontos de vista. Devemos considerar mais de uma hipótese. Se alguma coisa deve ser explicada, é preciso pensar em todas as maneiras diferentes que ela poderia ser explicada. Depois nós devemos pensar nos testes que poderiam servir para invalidar sistematicamente cada uma das alternativas. O que sobreviver? A hipótese que persistir, que resistir a todas as refutações,
nesta seleção entre múltiplas hipóteses eficazes, tenho uma chance muito melhor de ser a resposta correta do que se tivéssemos simplesmente adotado a primeira ideia que prendeu nossa imaginação. Devemos tentar não ficar demasiado ligados a uma hipótese só porque ela é a nossa. É apenas uma estação intermediária na busca do conhecimento. Devemos nos perguntar por que a ideia nos agrada. Devemos compará-la imparcialmente com as alternativas. Devemos verificar se há razões para rejeitá-la, senão outros farão. Devemos quantificar. Se conseguirmos isso, alcançaremos o Olimpo da ciência, que é a explicação matemática de nossa proposição. Se o que estiver sendo explicado é passível de medição, de ser relacionado com alguma quantidade numérica, seremos muito mais capazes de discriminar entre as hipóteses concorrentes. O que é vago e qualitativo é suscetível de muitas explicações. Há certamente verdades a serem buscadas nas muitas questões qualitativas que somos obrigados a enfrentar, mas encontrá-las é mais desafiador. Se há uma cadeia de argumentos, todos os elos na cadeia devem funcionar, e não apenas a maioria deles. A navalha de Ockham, essa é uma maneira prática e conveniente de proceder. Navalha de Ockham é escolhermos a mais simples dentre duas ou mais hipóteses que explicam os dados com igual eficiência. Devemos sempre perguntar se a hipótese pode ou não ser, em princípio, falseada. As proposições que não podem ser contestadas ou falseadas ou testadas não valem grande coisa. Considere a ideia grandiosa de que o nosso universo e tudo o que nele existe, tudo o que nós vemos, é apenas uma partícula elementar de algo muito maior, muito ainda mais gigantesco. Mas, se nós não conseguimos obter essa informação de fora do nosso universo, essa ideia se torna impossível de ser testada, impossível de ser refutada. Precisamos conseguir conferir as afirmativas. Os céticos inveterados devem ter a oportunidade de seguir o nosso raciocínio, copiar os nossos experimentos e ver se chegam ao mesmo resultado. A confiança em experimentos cuidadosamente planejados e controlados é de suma importância. Nós não aprendemos com a simples contemplação. É tentador nós ficarmos satisfeitos com a primeira explicação possível que passa pelas nossas cabeças. Claro que uma é muito melhor do que nenhuma, mas o que acontece se nós podemos inventar várias? Como decidir entre elas? Não decidimos. Deixamos que a experimentação faça as escolhas para nós. Francis Bacon indicou a razão clássica. A argumentação é suficiente para a descoberta de novos trabalhos, pois a sutileza da natureza é muitas vezes maior do que a sutileza dos argumentos. Jamais imaginaríamos que o universo está em expansão se Hubble não percebesse, analisando a luz das galáxias distantes, que elas se afastam de nós. Além de nos ensinar o que fazer na hora de avaliar uma informação, qualquer bom kit de detecção de mentiras deve também nos ensinar o que não fazer. Ele nos ajuda a reconhecer as falácias mais comuns e mais perigosas da lógica e da retórica. Muitos bons exemplos podem ser encontrados nas pseudociências, porque os seus profissionais são frequentemente obrigados a justificar duas proposições contraditórias. Entre essas falácias estão ad hominem, expressão latina que significa ao homem, quando atacamos o argumentador e não o argumento. Argumento de autoridade. Por exemplo, a Terra é plana, porque esta afirmação é feita pelo Dr. Afonso, que é geofísico formado pela USP. Apelo à ignorância. A afirmação de que qualquer coisa que não se provou ser falsa deve ser verdade. Por exemplo, não se consegue explicar o aparecimento de uma luz no céu. Ah, então é um objeto extraterrestre. Essa impaciência com a ambiguidade pode ser refutada com uma frase de Carl Sagan, que diz o seguinte:
A ausência de evidência não é evidência da ausência. Seleção das observações, também chamada de enumeração das circunstâncias favoráveis, ou, segundo a descrição do filósofo Francis Bacon, contar os acertos e esquecer os fracassos. A lista de falácias é muito grande, então vamos ficar apenas nesses exemplos que nós citamos, que já dá para termos uma ideia do quanto é necessário se policiar durante o trabalho de se buscar o conhecimento dentro do método científico. Como todos os instrumentos, o kit de detecção de mentiras pode ser mal empregado, aplicado fora do contexto ou até usado como uma alternativa mecânica para o pensamento. Mas se aplicado judiciosamente, pode fazer toda a diferença do mundo, ao menos para avaliar os nossos próprios argumentos antes de os apresentarmos aos outros. A ciência é diferente de muitos outros empreendimentos humanos, evidentemente, não pelo fato dos seus profissionais sofrerem influência da cultura em que se criaram, nem pelo fato de ora estarem certos e ora estarem errados, o que é comum em toda atividade humana, mas pela sua paixão de formular hipóteses testáveis, pela sua busca de experimentos definitivos que confirmam ou negam as ideias, pelo vigor do seu debate substantivo e pela sua disposição de abandonar as ideias que foram consideradas deficientes. Porém, se nós não tivéssemos consciência de nossas limitações, se não procurássemos outros dados, se nos recusássemos a executar experimentos controlados, se não respeitássemos as evidências, teríamos muito pouca força em nossa busca pela verdade. Por oportunismo ou timidez, poderíamos ser então fustigados por qualquer brisa ideológica, sem nenhum elemento de valor duradouro a que nos agarrar. Não perca o nosso próximo vídeo. Até mais!